Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, para mais uma live bíblica, onde temos a missão de passar um precioso conteúdo bíblico. Nós estamos estudando a revista As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Cada semana nós ministramos uma aula temática sobre alguma área em que na Bíblia encontramos uma promessa de Deus. Na aula passada nós falamos sobre a promessa de proteção divina, onde nós fomos muito edificados por tudo que recebemos da parte do Senhor. E na aula de hoje não será diferente. Estudaremos a promessa de provisão divina. Temos a introdução. Estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Vamos estudar a respeito das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Um assunto extremamente pertinente e atual. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A verdade prática da nossa lição diz: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A leitura bíblica em classe desta lição está no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 31 da palavra de Deus. Irmãos, neste exato momento, não são poucos os irmãos que estão a enfrentar árduas batalhas. Estes irmãos, enfrentando as suas batalhas, as suas lutas, têm por necessidade relembrar, recordar da promessa, do cuidado, da provisão que Deus dá a todos os seus filhos de maneira integral. Quando eu falo integral, eu estou me referindo à totalidade do ser humano, ao corpo, à alma e ao espírito. Nesta lição, nós iremos relembrar que Deus cuida, iremos relembrar que Deus provê de maneira completa, e isto com certeza vai nos ajudar e muito a retomarmos a nossa fé, a retomarmos a nossa confiança na providência divina. Eu não sei qual é a tua necessidade. Talvez é uma física, talvez é uma necessidade emocional. Você esteja passando por um momento, um transtorno, uma situação complicada, delicada. Talvez é espiritual a tua necessidade. Mas eu venho anunciar, com base na palavra de Deus, que Deus é suficientemente poderoso para prover todas as nossas necessidades, tanto no físico, quanto na alma, como também no espírito. 3 objetivos nós temos nesta lição. O primeiro objetivo da nossa lição é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas para os seus filhos. O segundo objetivo é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Nós vamos explicá-la também. O transtorno de ansiedade
foi considerado pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, uma epidemia crescente. Ela não está estática, ela não parou de desenvolver-se, de espalhar-se, mas pelo contrário, ela cresce a cada dia, uma epidemia crescente. E é somente os cristãos que foram salvos, alcançados pela graça divina, que têm a resposta para esta epidemia. E a resposta para esta epidemia, como para todas as demais mazelas, para todas as demais situações, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que acalma, é aquele que aquieta, é aquele que conforta o nosso coração e nos liberta da prisão das preocupações. A prisão que assola muitas pessoas hoje em dia. Para falar sobre necessidade e provisão, que é a temática que nós estamos trabalhando aqui, é preciso relembrar quantos testemunhos Deus tem nos feito compartilhar com base em experiências que Ele nos deu. Eu olho para você aqui por meio desta câmera e te convido a relembrar as muitas vezes que Deus cuidou de você, que Deus te sustentou em um momento de dor, de aflição, que Deus te sustentou em um momento de luta, de tribulação, de desamparo, de incompreensão, um momento difícil da sua vida. Quantos testemunhos! Se nós abríssemos aqui a oportunidade, todos nós temos muitos testemunhos a contar. E para compreender o que Deus quer e alcançarmos este patamar de confiança plena em Deus, é muito importante que nós lembremos-nos de todas as vezes que Deus cuidou de nós. A própria Bíblia nos assegura que, ao lembrar daquilo que Deus fez, nós encontramos então uma fé, nós encontramos uma força para lidar com as novas tribulações e provações do nosso presente. A Bíblia manda nós lançar a ansiedade sobre Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Devemos olhar para o seu cuidado no passado, para que encontremos nisso a base, a essência da fé, para confiarmos que no nosso presente não será diferente. O Senhor cuidou, o Senhor cuida e o Senhor continuará cuidando dos seus filhos e das suas filhas. Aquele que cuidou e sustentou até aqui não nos deixará desamparados a partir daqui. Creia nesta palavra, creia nesta promessa. Em meio a um cenário mundial caótico, irmãos, de desespero, de apreensão e de incerteza, nós temos em Cristo a nossa paz. Nós temos em Cristo uma grande convicção. E essa convicção está baseada no seguinte: Cristo continuará nos suprindo em glória todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Então somente nos basta perseverar nele e na sua palavra, sujeitando todas as áreas das nossas vidas ao seu governo, ao seu senhorio. Esta é a nossa parte. Da nossa parte nós nos sujeitamos a Deus, da nossa parte nós confiamos em Deus, da nossa parte nós perseveramos nele, entregamos a nossa vida a ele, ao seu governo, ao seu senhorio. E no mais, quando alcançamos desta graça, só nos resta confiar e esperar que ele, como de outras vezes, vai fazer novamente, que é cuidar
de nós, que é zelar pelo nosso bem-estar. Este é o segredo. Irmãos, nós temos 3 tópicos na nossa lição. 3 tópicos. O primeiro tópico é a provisão das necessidades físicas. O segundo tópico é a provisão das necessidades emocionais. E o terceiro tópico é a provisão das necessidades espirituais. Subtópico 1. Não fiqueis ansiosos. É uma palavra direta e reta, dita pelo próprio Senhor Jesus no seu Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Ele disse: não fiqueis ansiosos. Outra tradução diz: não andeis cuidadosos, no sentido de estar apreensivo quanto à sua vida. O Senhor nos ensina várias lições, várias coisas no capítulo 6 de Mateus. Dentre elas, o Senhor nos ensina sobre esmola, o Senhor nos ensina sobre a oração, o Senhor nos ensina sobre o jejum, mas também o Senhor nos ensinou a respeito de não viver de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da nossa vida. Isto porque, meus irmãos, nós devemos, na ótica de Cristo, nós devemos crer que Deus é cuidadoso com seus filhos. Deus, Ele é o provedor dos seus filhos. Devemos confiar porque o dono de todas as coisas é Ele quem nos fornece. É Ele quem nos acude nas nossas necessidades. É por isso que, para Jesus, no seu entendimento, na revelação bíblica, o crente não pode andar ansioso, inquieto, preocupado, porque ele tem um Deus que lhe cuida, que lhe provê, que lhe sustenta. Mateus 6, 25. Por isso, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não andeis preocupados quanto a todas essas coisas, porque existe um Pai amoroso que cuida de cada um de nós. Subtópico 2, a provisão do alimento diário. Jesus faz referência às aves do céu. Está ali no contexto. Elas, olha que interessante, não semeiam, não plantam, elas também não cegam, não colhem, não planta, não colhe, nem faz qualquer tipo de estocagem de alimento. Elas não guardam em celeiro, não planta, não colhe, não guarda em celeiro, mas Jesus afirmou que o Pai Celestial, oh bendito seja Deus, Ele provê diariamente o seu alimento. E aqui o Senhor Jesus, Ele nos diz que se o Senhor, que é o Pai aqui representado nesse texto, o Pai amoroso, o Pai cuidadoso, Ele assim faz com seres inferiores como os animais, quanto mais não fará aos seus filhos. Se o Pai faz assim com seres inferiores como as aves do céu, esta é a lição. Quanto mais não fará com você, com a tua casa, com a tua família, comigo, com a minha casa, com a minha família. É tempo de nós olharmos para a Bíblia e nela encontrarmos a base, a regra para o nosso viver. O Senhor Jesus está garantindo, com base no cuidado e no amor de Deus, a sua provisão para todas as necessidades básicas do ser humano. O que te preocupa? O que te inquieta? O que te deixa ansioso? O que te deixa ansiosa? É tempo de olhar para o Pai que não é mau, o Pai que é bom, o Pai que é Deus, que cuida,
que zela pelos seus filhos. Duas premissas importantes aqui, meus irmãos. Primeiro, Deus sabe das nossas necessidades. Pega essa. Deus sabe das nossas necessidades. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor não está aquém. O Senhor não está distante. O Senhor sabe, conhece, vê as nossas necessidades. Segundo, nós devemos contar a Ele todas as nossas necessidades. Para que isso? Para demonstrar a nossa total dependência dEle. Mas se Deus já sabe, talvez você esteja se perguntando agora, se Deus já sabe, por que eu tenho que contar? Se Deus já sabe, por que eu tenho que orar? Se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu tenho que falar com Ele sobre estas coisas? Aleluia! É porque Deus quer que nós mostremos a nossa total dependência dEle. Você já sabe que Deus conhece a tua situação. Agora você está sabendo que Deus quer que você conte a Ele a tua situação. Tem pessoas que vão para a internet e começam a colocar diante de pessoas que não têm o poder, que não têm o cuidado, que não têm o compromisso, as suas necessidades, as suas preocupações, as suas ansiedades. E o Senhor, que é o Pai, que vela pela nossa vida, pelo cuidado, pelo nosso bem-estar, Ele está dizendo a nós aqui nesta aula que Ele deseja, que Ele quer, que Ele almeja que nós falemos a Ele a respeito das nossas necessidades. Há uma promessa de Deus. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos orar pelo pão nosso de cada dia. O pão cotidiano. Você pode orar. E eu pergunto a você, você tem orado a Deus pelas tuas necessidades? Você tem conversado com Deus a respeito das tuas necessidades? Você tem confiado naquele que se autodeclara como o teu provedor, o teu Pai? Você tem demonstrado a tua fé na providência do grande eu sou? Oh, louvado seja Deus. Prossigamos. Devemos aprender a confiar em Deus e não sermos dominados pela ansiedade. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. Leiamos o texto sagrado que eu já estou aqui afiado com ele para compartilhar. Diz assim a palavra de Deus: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Devemos lançar porque Ele tem cuidado de nós. Irmãos, o nosso lançar deve estar fundamentado nesta base, na base de que Deus tem cuidado de nós. Você está ansioso. Eu pergunto, Deus tem cuidado de você até aqui? Deus tem sustentado a tua vida até aqui? Deus tem segurado a tua mão até aqui? Se sim, por que você não pega esta ansiedade do teu hoje, do teu agora, e demonstre a tua fé lançando sobre ele a tua ansiedade? Se Deus tem cuidado de nós, lancemos sobre ele as nossas ansiedades e preocupações. Se ele não tem falhado até aqui, confiemos que ele não vai falhar a partir daqui, mas que pelo contrário ele vai continuar sendo fiel aos seus servos, fiel às suas servas, cuidando e zelando sempre. Pega esta visão. O que o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, está nos dizendo aqui é o seguinte, que nós devemos pegar aquilo que nos preocupa e lançar aos pés daquele que nos cuida. Eu abro aqui um parêntese para falar mais sobre isso. Nós devemos pegar aquilo que nos preocupa, aquilo que nos inquieta,
e nós devemos lançar aos pés daquele que nos cuida. Esta é a revelação. O problema é que a gente esquece de quem nos cuida e a gente exalta dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, aquilo que nos preocupa. Mas o Senhor está nos ensinando. Pega o que te preocupa e lança aos pés daquele que te cuida. O que é aquilo que te preocupa diante do poder daquele que te cuida? O que é aquilo que nos inquieta diante do poder pacificador daquele que nos cuida? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Duas lições importantes sobre o lançar. Primeiro, lançar exige um esforço. Lançar exige um esforço. Veja que o texto não está falando que Deus vai entrar em ação e vai tirar. Tem gente que vive esperando Deus tirar a ansiedade, Deus tirar a inquietação, Deus tirar aquilo que causa um tormento interior. Tem gente que vive esperando Deus chegar e Deus tirar. Lançar fala de um esforço pessoal. É nós que temos que lançar. Ao invés de ficar esperando Deus tirar, tome você agora uma posição na oração de lançar. Esta é a primeira importante e preciosa lição desse texto. Lançando. Quem lança sobre ele somos nós. E este lançar está dentro da nossa alçada. Isto exige de nós um esforço e nós devemos fazer para alcançar a paz de Deus dentro do nosso coração. Segundo, o verbo lançar está conjugado em um tempo que se refere a algo contínuo, a algo permanente. É lançando, o que nos ensina que devemos sempre ter uma predisposição para lançar isto todos os dias da nossa vida. Por que isto? Porque as preocupações, irmãos, as inquietações, elas vêm e vão. Elas vêm num dia, a gente em Deus vence e no outro dia, olha ela lá de novo. Ou olha uma amiga dela, uma prima dela, uma parecida com ela, batendo na nossa porta. Nós somos constantemente assaltados. Nossa vida é constantemente assaltada por novas preocupações, por novas tempestades. É por isso que também, assim como constantemente as preocupações vêm, constantemente, lançando, ato contínuo, nós devemos lançar sempre diante do nosso Deus. Uma oração contínua para que nós desfrutemos continuamente do descanso, da paz, do cuidado, do amor de Deus nas situações da nossa vida. Terceiro subtópico, provisão da vestimenta. Nos versículos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram, olha que tremendo isso aqui, eles também nem produzem as suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. O Senhor Jesus ainda, para exemplificar, porque alguém pode pensar assim, mas Deus me veste, Deus me cuida, mas não me veste com aquilo que é bom. Bom, Jesus disse assim, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como algum destes lírios do campo. Sabe o que Jesus estava dizendo? É que o Pai, ele garante a sua provisão, o seu cuidado, a vestimenta, o necessário, aquilo que é básico para a vida do ser humano. E o Pai fazendo isso não faz de qualquer jeito, não. Aleluia! O Pai fazendo isso, ele faz bem. O Pai fazendo isso, ele faz com excelência. O Pai veste e o Pai veste bem. O Pai alimenta e o Pai alimenta bem.
o Pai provê, e o Pai provê com excelência as necessidades dos seus filhos. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles. E por isso, nós devemos fazer a nossa parte. Eu vou botar entre parênteses aqui, esta nossa parte, porque eu quero falar com os irmãos mais sobre isso. Mas deixa eu continuar. Nós devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Dentro deste processo da busca daquilo que é básico, daquilo que é essencial para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência, para a nossa vida diária, muitas vezes nós ingressamos em caminhos de tribulação. Mas nós não podemos perder a nossa paz e permitir que este tipo de sentimento atribulado, de inquietação, domine o nosso coração. Tem pessoas que vivem e já se conformaram com esse tipo de vida, com esta forma de vida, e já assimilaram que a sua vida é uma vida de correria, de inquietude, de falta de paz, uma vida completamente conturbada e distante do plano perfeito de Deus. Eu quero te dizer, não te acomode com isso. Não te acomode com esta vida de inquietude. Não te acomode com esta vida conturbada. Não te acomode com esta vida sem paz. Não te acomode com esta vida fora do plano perfeito do Senhor. Queridos irmãos, nós devemos viver sem ter esta inquietude dominando e reinando no nosso coração. O Deus da paz, conforme está registrado aos 1 Tessalonicenses capítulo 5, o Deus de paz, o Deus que tem paz, o Deus que é a própria paz, Ele quer transmitir tal paz, tal segurança, que está fundamentada no seu cuidado, no seu amor para todos os seus filhos. Tenha paz. Não viva neste contexto de tempestades interiores. A voz de Cristo, ela é poderosa para acalmar a tempestade de fora, mas a voz de Cristo, aleluia, ela também é poderosa para acalmar a tempestade de dentro do nosso coração. O Senhor não quer que você viva esta vida completamente conturbada, atribulada, inquieta, sem paz. O Senhor quer que você descanse sob o seu cuidado, sob a sua provisão. Deixe-me falar aqui sobre aquilo que abrimos um parênteses, a nossa parte, o alimento diário, a vestimenta do corpo. Deus sabe que nós necessitamos, Deus sabe que nós precisamos. No entanto, eu frisei com os irmãos aqui que nós devemos fazer a nossa parte. E dentro da nossa parte, pontuemos. Primeiro, qual é a nossa parte? A nossa parte é trabalhar. Nossa parte é ter compromisso, irmãos. Compromisso. Segundo, nossa parte é não esbanjar e gastar mais do que ganhamos. Nossa parte. Terceiro, é não querer viver uma vida de luxo em busca de ostentação, de impressionar alguém, de publicar, de chamar a atenção de alguém. É o famoso dublê de rico, né? Não tem, mas parece que tem, porque deseja impressionar e atrair a atenção de alguém. Eu estou falando aqui que Deus provê as necessidades. Eu estou falando aqui que Deus dá aos seus filhos, que Deus cuida. E com base nas palavras de Jesus, ele disse, olha que forte isso aqui, a gente tem que ter um cuidado até para falar, até para ensinar. Porque Jesus disse que ele pegou alguns seres e disse, estes seres, eles não ajuntam, estes seres, eles não trabalham, estes seres, eles não guardam em celeiro, estes seres não têm estoque e o Pai cuida deles, o Pai dá a eles. Não fará muito mais a vós, homens de pequena fé? Eu até tenho que ter um cuidado para falar isso, porque alguém pode pensar assim, não, Deus vai me dar tudo. E eu posso viver uma vida completamente descomprometida, descompromissada, uma vida desleixada, uma vida desregrada.
eu não preciso ter compromisso com o meu trabalho, eu não preciso ter dignidade, eu não preciso acordar cedo, eu não preciso administrar os meus recursos, eu posso viver esbanjando, eu posso viver do jeito que eu quero e Deus vai me prover tudo o que eu preciso. Então, meus irmãos, é muito importante darmos ênfase aqui a esta parte. Deus cuida, Deus provê, mas nós temos de fazer a nossa parte. Pega esta palavra de Deus, deixe ela adentrar o teu coração. E eu quero te dizer com toda a certeza que tenho da parte de Deus com base na sua palavra. Se você for uma pessoa responsável, que vive uma vida digna, que tem um cuidado para administrar as bênçãos e os recursos que Deus te dá, tendo cuidado para não gastar mais do que ganha, para não viver uma vida para impressionar os outros, uma vida de luxo, de ostentação. Saiba que Deus, de forma alguma, em momento algum, ainda que isto fugiu da tua alçada, você perdeu o controle e entrou em uma grande tempestade, eu quero te dizer sem medo de errar, Deus não te deixará desamparado. Deus vai cuidar de você, vai cuidar da tua casa, vai cuidar da tua família. Oh glória! Deus não vai te deixar desamparado. Sobre a providência divina, irmãos, sobre a providência divina, Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, mas Deus também provê as necessidades de todas as suas criaturas. Deus preserva, Deus sustenta. Deus preserva, Deus sustenta. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que nós servimos. Renovemos a nossa fé no cuidado, na providência divina. Todos devem aprender a confiar na providência de Deus. Isto que eu estou falando aqui não é uma mensagem, uma lição seletiva a uma classe social, a um tipo de pessoa. Alguém pode pensar, está falando de comer, de beber, de vestir. O rico não tem este problema. O rico, a pessoa que usufrui de uma vida mais abastada financeiramente, ela não tem essa complicação porque ela compra o que ela quer, ela tem para fazer. Ela come, ela bebe, ela veste, porque ela tem o recurso, ela tem o dinheiro. E eu repito aqui, todos, sem exceção, devem aprender a confiar na providência de Deus. Nem mesmo os ricos estão isentos desta responsabilidade. Nem mesmo os ricos. Engana-se aquele que pensa que pode confiar na segurança das riquezas. Vamos ler a palavra de Deus? Eu já estou com ela aqui, na prontidão, para ler convosco. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Veja, uma palavra direta para os ricos. Disse Deus: manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas, pelo contrário, em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos e usufruirmos. Bendito seja Deus. Então, pegue bem essa lição. Todos devem aprender a confiar na providência de Deus. Nem mesmo os ricos estão isentos desta responsabilidade. Quão miserável é o homem que coloca sobre a sua riqueza temporal e efêmera a sua confiança. E bendito é aquele que coloca, independente de tudo, ainda que tenha um pouquinho a mais, coloca no Senhor a sua confiança, a sua fé. É Ele que me cuida, é Ele que me guarda, é Ele que me sustenta, é Ele que provê. Oh, quão bendito e quão bem-aventurado é este homem, quão bendita e quão bem-aventurada é esta mulher, porque ela está fundamentada na fé verdadeira e está obedecendo a este texto bíblico que nós fizemos menção. Queridos irmãos, segundo tópico da nossa lição, a provisão das necessidades emocionais. Nós estamos falando até aqui sobre as necessidades físicas,
Mas como nós já afirmamos, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. A integralidade do ser humano é composta por estas três partes: corpo, alma e espírito. No corpo temos necessidades, no espírito e na alma também temos necessidades. A sequência desta aula vai trabalhar sobre estas duas outras partes, que é a alma e o espírito, e as suas necessidades. E nós vamos glorificar a Deus, porque o Deus que supre as necessidades do corpo também supre as necessidades da alma e também supre as necessidades do espírito. Oh, bendito seja o nome do nosso Senhor. Primeiro subtópico: somos seres integrais, como acabamos de falar, e temos necessidades. Agora vamos enfocar a questão da alma. Nós temos na alma a sede das nossas emoções. O comentarista pastor Elinaldo diz que a alma é a esfera responsável pelos nossos sentimentos. A alma, irmãos, é onde fica as nossas emoções, é onde fica os nossos desejos e vontades, é a sede interior do nosso ser. A alma, ela se entristece, a alma, ela se alegra, a alma, ela sente afeto. É uma área que vai repercutir na vida física. Uma alma debilitada, uma alma enferma, uma alma não curada, um interior que ainda carece de tratamento, ele vai exteriorizar por fora aquilo que ele tem dentro. E quando uma pessoa não é sarada, não é tratada, não é curada internamente, as suas ações, os seus relacionamentos interpessoais, aquilo que ela coloca para fora, vai ser comprometido por conta disso. Uma das enfermidades mais conhecidas da alma é a enfermidade chamada ansiedade. As preocupações que dilaceram o ser humano por dentro e fazem com que a sua vida por fora seja aquela que a gente conhece, correria, né? Aquela vida louca, aquela vida estrambelhada, aquela vida atravessada. A pessoa, ela já deixa de viver e ela passa agora simplesmente a existir. Ela não vive mais, ela simplesmente existe. Então, é muito importante nós falarmos sobre a mordomia da alma. O que é isso? É o trabalho empregado para cuidar da alma. Precisamos cuidar da alma. Isto é indispensável, irmãos, para o nosso bem-estar. A forma como nós lidamos com nós mesmos vai transbordar na forma como nós agimos com os outros. A ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Veja, a Bíblia não é ultrapassada, ela é atual. Jesus trata das preocupações e inquietações das pessoas. Tinha gente inquieta no tempo de Jesus. Tem gente inquieta hoje também. E como nós falamos na introdução, a ansiedade é uma epidemia crescente, segundo os dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, a cada dia que passa, conforme o tempo vai passando, mais pessoas sofrem deste mal aqui chamado ansiedade. A ansiedade, irmãos, pode trazer muitos prejuízos à vida de alguém. Muitos prejuízos. É um mal que nós não podemos desconsiderar. Eu estou vivendo de maneira ansiosa, preocupada, inquieta, eu estou vivendo, parece que está um turbilhão dentro de mim. Mas eu vou empurrando com a barriga. Não façamos assim, irmãos. Precisamos olhar com olhos realistas, entendendo que se trata de um mal nocivo, prejudicial,
que precisa urgentemente ser combatido e tratado. Manter a ansiedade, manter a preocupação vai afetar drasticamente a tua vida, a minha vida, a vida da tua família, a vida da minha família. Olha só este dado aqui. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. 300 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E olha o Brasil, o nosso Brasil. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas. Tá achando que é brincadeira isso aqui? Isso aqui é coisa séria. A ansiedade tem atacado e tem prejudicado muitas famílias, muitas pessoas. As pessoas não estão mais vivendo, simplesmente estão existindo, mergulhadas na lama das suas preocupações. Oh, bendito seja Deus! A ansiedade, irmãos, mais do que isso, mais do que simplesmente uma questão mental, emocional, ela também é, e aqui já pega no lado espiritual, ela também é uma demonstração de falta de fé no cuidado e no amor paterno de Deus. A ansiedade é também uma demonstração de falta de fé no cuidado e no amor paterno de Deus. Todas as vezes que mergulhamos nas nossas preocupações e ansiedades e perdemos o controle da nossa vida, o nosso equilíbrio é roubado. Nosso equilíbrio é roubado. Isto está demonstrando que também nós perdemos a nossa fé no cuidado e no amor paterno de Deus. Aqueles que estão bem firmados, bem colocados, inseridos, sabedores, com convicção no amor de Deus, que Deus cuida, que Deus é um pai amoroso e que não desampara os seus filhos, estes podem sim passar por momentos de dor e dificuldade, mas a sua confiança neste Pai vai lhes dar a segurança e a paz para enfrentar qualquer tempestade. Qual é a solução para a ansiedade? Nós estamos falando sobre isto, sobre uma enfermidade da alma, emocional, um problema que precisa ser tratado, corrigido, porque é um mal nocivo e prejudicial. A nossa solução está na pessoa de Jesus Cristo. Oh, glória! Jesus Cristo é a solução para a ansiedade e para qualquer tipo de transtorno mental, emocional, como também físico. Jesus Cristo é a solução. Não há enfermidade que ele não possa curar. Até mesmo as internas, até mesmo as que estão ocultas dentro de cada um de nós. Jesus é suficientemente poderoso para tratar cada uma delas. No entanto, nós temos, e eu fiz aqui uma rápida lista sobre o que nós temos de fazer. Primeiro, confiar na providência divina. Nós devemos confiar na providência divina. Parece fácil, uma palavra simples, uma palavra que a gente usa no dia a dia, uma palavra que é repetida, uma palavra fácil de se pronunciar. Confiança. Confiar. Mas é a essência dela que traz consigo o segredo para a paz. Quando eu consigo confiar na providência, no Deus que entra em ação diante da minha necessidade. O Deus que não me deixa desamparado. O Deus provedor. O Jeová Jiré, que é suficientemente poderoso para prover em todas as áreas da vida do ser humano. Portanto, de maneira integral, este Deus, quando eu confio nele, então eu consigo usufruir
da bênção de Deus e da vitória sobre a ansiedade. Segundo, zelar pelo que entra na nossa mente e no nosso coração. Seria quase que inútil se eu falasse aos irmãos que a gente deve confiar na providência divina, pensar na bondade de Deus, relembrar o cuidado de Deus, às vezes, as ocasiões que Ele nos sustentou, nos guardou, e eu não falasse para os irmãos sobre o cuidado quanto àquilo que entra e que pode acabar fazendo ruir toda a nossa confiança em Deus. A nossa mente e o nosso coração devem ser preservados de pensamentos, setas, dardos malignos que nos fazem deixar de confiar em Deus. Quantas vezes, somos arrombados com situações que a gente diz, e eu não vou conseguir lidar com isso. Isso é demais para mim. E a gente vai gradativamente se esquecendo de que há um Deus que não perdeu o controle da situação. Um Deus que mantém na sua mão a rédea da nossa vida. Um Deus que permite coisas acontecerem, mas que estas coisas que acontecem não tiram dele o governo e o controle sobre tudo. Ele está acima, ele é soberano, ele permanece no seu trono, ele permanece regendo as nossas vidas. Creia que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, conforme diz a palavra de Deus, elas contribuem para o bem. Veja, até mesmo coisas ruins contribuem para o bem. Coisas boas contribuem para o bem, a gente já sabia, Mas todas as coisas, diz o texto, contribuem para o bem. Então, até mesmo as ruins. Deus permite coisas ruins, mas permite coisas ruins. Ele está no controle e vê o que nós não vemos e sabe o que nós não sabemos. Nós não entendemos muitas vezes a maneira, o porquê de alguma coisa está acontecendo, mas devemos saber que Deus está no controle das nossas vidas e Deus sabe o que Ele está fazendo. E que se Ele permitiu algo assim acontecer, é porque até mesmo esta coisa que é ruim aos nossos olhos, que nos faz chorar, vai promover algo bom da parte de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Então, segundo, nós devemos zelar pelo que entra na nossa mente e nosso coração. E terceiro, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então vamos lá, recapitulando: confiar na providência divina, zelar pelo que entra na nossa mente e no nosso coração e lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Às vezes, zelando, alguma coisa entra. E é quando alguma coisa entra que nós devemos lançar. Então, essas três bases, se você aplicar na tua vida, você estará liberto. Isso não porque eu estou falando, não é porque eu enumerei nada disso. É porque é o que ensina a palavra de Deus. Se você aplicar isto, você será liberto plenamente das tuas ansiedades. Temos na palavra de Deus a orientação para a vitória. Irmãos, cuidemos das nossas emoções. Há um Deus que nos assegura a vitória. Há um Deus que nos garante a vitória. E a ansiedade, este mal global na atualidade, ela é realmente um grande inimigo que cresce, que assola, que prejudica. Mas o nosso Deus, Ele é maior e Ele é todo suficiente para cuidar de nós. Permitamos que Deus reine na nossa vida. Entreguemos-nos de tal forma a Ele e aceitemos o seu propósito. Deus prometeu tomar as providências para o nosso alimento, vestuário e demais necessidades. Não precisamos preocupar-nos nesse sentido, mas devemos fazer a nossa parte e viver para Deus e deixá-lo reinar sobre a nossa vida. Este é o segredo. Terceiro e último tópico, irmãos, a provisão
das necessidades espirituais. Nós já falamos aqui sobre necessidade física, falamos aqui sobre necessidade emocional e agora vamos prosseguir falando sobre necessidade espiritual. Qual é a maior necessidade espiritual que nós temos? Qual é a maior necessidade do ser humano de modo geral? É a necessidade da salvação. É sobre isto que nós vamos falar agora. A nossa maior necessidade é a necessidade da salvação. Essa necessidade foi causada, foi originada pelo pecado, devido à queda do homem lá no Éden. Quando o homem desobedeceu a Deus, então o homem ele se perdeu de Deus. E foi necessário então um grande projeto pelo qual o Cordeiro de Deus teve de ser morto para redimir e salvar a humanidade. Irmãos, a partir do pecado, da queda, o homem tornou-se necessitado de salvação. O problema é que muitos necessitados não reconhecem a sua necessidade. E este é um ponto chave para receber a satisfação plena e desfrutar, gozar plenamente da bênção de Deus, das promessas de Deus. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Essa necessidade, ela não é só de um homem, ela é de todo aquele que caiu. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos se tornaram necessitados de um Salvador, de uma salvação. Irmãos, onde Jesus, ele nos proporcionou, aonde Jesus, ele nos revelou a salvação. Aonde é o ponto de encontro pelo qual esta maior necessidade do ser humano, ela pode ser suprida por Deus. É aonde? É aonde? E este lugar é o lugar mais glorioso, é o ponto mais alto, é a centralidade da nossa fé. Eu estou falando da cruz do Calvário. Eu estou falando da cruz aonde Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Na cruz, a maior necessidade do ser humano é suprida por Deus, a necessidade da salvação. Portanto, a cruz é o local aonde nós nos encontramos com Deus. É aonde nós, primeiramente, devemos correr. Eu já falei sobre necessidade física, eu já falei sobre necessidade emocional e eu estou falando agora sobre a maior de todas as necessidades, que é a necessidade da salvação. E eu estou falando que o local pelo qual Deus supre esta necessidade é a cruz. E eu estou dizendo que o pecador, o homem, deve correr antes de tudo, primeiramente para lá. Este é o primeiro local que você deve correr para que você alcance a tua maior necessidade, que não é o que comer, o que beber, o que vestir. Não é nem tão pouco a questão das tuas emoções, dos transtornos que você enfrenta diariamente, mas a tua maior necessidade é a necessidade da salvação. Então corra para o local em que Deus provê para esta necessidade. Corra para a cruz, corra para Jesus, te lance aos pés da cruz e receba agora a suficiência da salvação divina para a tua maior necessidade. Oh, bendito seja o nome santo do nosso Senhor Jesus. Queridos, outra necessidade espiritual que nós temos é a necessidade da presença e da direção de Deus. Essa necessidade nós vemos nas palavras de Davi, após ter pecado, após também ter sido confrontado pelo profeta Natã. O Davi vai entoar
um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é um salmo de confissão de pecados, o salmo de número 51. E o versículo 10 e o 11, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Oh glória! Nós necessitamos da presença de Deus. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus. E que se alguma coisa, irmãos, essa é a visão, esta é a revelação, se alguma coisa está nos fazendo perdê-la ou nos fez perdê-la, devemos, como Davi, entendendo que precisamos, que necessitamos, que dependemos dela, voltarmos-nos para Deus em confissão e arrependimento e dizermos a Deus: Senhor, cria em mim um coração puro. Olha para o meu coração e veja, Senhor, não tem nada de bom aqui, mas cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto, Deus, um espírito firme, capaz de dizer não ao pecado. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito, porque eu preciso do teu espírito, eu preciso da tua presença. Necessidade é isso, irmãos. Necessidade, eu anotei aqui, é algo de que precisamos. É algo de que precisamos. O ser humano necessita da presença de Deus. O ser humano necessita da presença do Espírito Santo, sim, mas a maioria pensa que não precisa. Vive sozinho, vive sem Deus, vive na prática do pecado, separados de Deus e não retornam para Deus, não confessam a Deus, não se arrependem, não deixam os seus pecados. Sinta agora a necessidade latente do teu Espírito de Deus. Te humilhe, te arrependa e receba novamente a presença de Deus sobre a tua vida. Necessidade é algo que precisamos. Aquele que será plenamente satisfeito, olha que forte isso, é justamente aquele que primeiro reconhece totalmente o seu estado de necessidade, de dependência. Aquele que olha para si e diz: eu preciso, eu necessito, eu dependo da presença de Deus. É este que primeiro vai ser alcançado. É este que vai desfrutar. É este que vai sentir-se totalmente satisfeito e pleno na presença de Deus. Eu preciso reconhecer a minha necessidade para que eu possa ser suprido, para que eu possa ser provido por este Deus. Deus tem renovo, mas este renovo, irmãos, é para os humildes e os dependentes. É para quem sente que precisa. É para quem reconhece a sua necessidade. Aonde você está, renove a tua aliança com Deus. Deus tem renovo para os humildes. Se você reconhece essa necessidade que você precisa de Deus, você perdeu por algum motivo, por algo que você fez, reconheça agora que você precisa, te humilhe agora. Deus tem renovo para a tua vida. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Deus tem renovo. Deus está vendo a tua humildade, a tua dependência, a tua confissão, a tua entrega, a tua renúncia, o teu sacrifício. Queridos irmãos, além da preciosa presença divina, nós também temos uma outra necessidade espiritual, que é a necessidade da direção de Deus. Direção. Na nossa vida nós precisamos tomar decisões, nós precisamos fazer escolhas e nós precisamos agir. Cada dia, diante de nós se apresenta situações pelas quais precisamos tomar as nossas decisões. Situações pelas quais precisamos fazer as nossas escolhas. E quem é o homem que detém a certeza plena
para uma decisão certa. Nós somos bem-aventurados quando nós nos estribamos em Deus. Quando nós olhamos para Deus e sabemos que é de Deus que vem a direção. É de Deus que vem a palavra certa. É de Deus que vem a ação correta. Eu preciso da direção de Deus para a tomada das minhas decisões. Para você que tem essa necessidade de direção, para você que reconhece, para você que não vive a dizer, minha cabeça é meu guia, eu é que me dirijo, eu é que faço, mas para você que compreende, eu preciso da direção de Deus. Saiba que Deus não te deixará desamparado. Deus não te deixará desamparada. Deus tem direção para dar àqueles que buscam direção. Agora, como é que Deus dirige? Eu estou falando que Deus não vai deixar aquele que busca, aquele que sente necessidade, desnorteado. Mas agora, como é que Deus dirige? Como é que Deus vai apontar o caminho? Primeiro, Deus dirige pelo seu Espírito. Deus nos guia pelo seu Espírito. Leiamos a Bíblia Sagrada, Romanos capítulo 8, versículo de número 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu poderia falar ousadamente sobre esse texto, virar a espada um pouco para nós. Quando a gente vive assim, minha cabeça é meu guia, eu faço o que eu quiser, da minha vida cuido eu, é eu que me mando, na tomada das minhas decisões eu não consulto a Deus, eu faço aquilo que eu quero, porque eu, afinal, sou quem pago as minhas contas. O texto está dizendo que o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Se nós não permitirmos que o Espírito de Deus nos guie, nos dirija, isto está comprovando, isto está fornecendo a prova de que nós não somos verdadeiros filhos de Deus. Deixa Deus dirigir você, deixa Deus guiar a tua vida pelo seu Espírito. Tenha um devocional mais intenso, mais forte, uma vida de comunhão mais intensa, a ponto de Deus conseguir comunicar-te pelo seu Espírito as suas direções. E as nossas decisões serão tomadas de maneira mais equilibrada. Segunda forma pela qual Deus nos dirige. Eu já falei que Deus dirige pelo seu Espírito. E segundo, Deus nos dirige por sua palavra. Deus nos dirige por sua palavra. Salmo de número 119, verso 105 diz que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Não sejamos autossuficientes, prepotentes, orgulhosos, a ponto de pensarmos que podemos decidir sozinhos e seremos bem-aventurados e vitoriosos. Mas sejamos humildes a ponto de buscar em Deus, buscar na palavra de Deus, buscar no Espírito de Deus a maneira certa para agirmos corretamente. Dentro destas duas coisas, Deus dirige o ser humano pelo seu Espírito e pela sua palavra. E assim, meus irmãos, Deus, Ele cumpre a sua promessa que nos diz que Ele é suficientemente poderoso para prover todas as nossas necessidades. Está precisando de direção?
Deus tem direção para a tua vida por meio do seu Espírito, por meio da sua palavra. Está precisando da presença de Deus? Deus tem renovo para você. Basta se humilhar, basta confessar, basta demonstrar que você sente a necessidade da presença divina. Está precisando de um refrigério porque as tuas emoções estão conturbadas demais? Esta é a tua necessidade. Deus tem segurança e descanso para a tua alma. O bendito seja Deus. Está precisando do que comer, do que beber, do que vestir? Também a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus alcança esta área na tua vida. Se as aves têm e Deus é quem dá, quanto mais Ele não fará para com os seus filhos. Confie e viva, porque fiel é aquele que prometeu. Nosso Deus é provedor de maneira integral ao ser humano. Tanto o corpo, como a alma, como o espírito é muito bem provisionado por Deus. Deus não nos deixa faltar coisa alguma. Aleluia. Queridos irmãos, chegamos ao término desta aula e eu quero aqui agradecer a todos vocês que participaram, comentando, compartilhando, discorrendo, juntos aqui. Nós somos muito edificados pela palavra de Deus. Eu peço que você deixe o seu like para que mais pessoas após essa transmissão sejam notificadas ali pelo Facebook e alcançadas também por esta ministração. Eu vou ficando por aqui, mas na próxima semana nós continuamos firmes e constantes com a propagação do Evangelho, da palavra, destas bênçãos, destas promessas de Deus. Creia em Deus, confie em Deus e desfrute de tudo que Deus falou na sua palavra. O meu nome é Clésio Lefa e aqui eu estou em nome do Rei, em prol do reino de Deus, crendo sempre na autoridade perfeita e total, máxima das Escrituras. Que Deus te abençoe.